Estratégias para promover o bem-estar em fazendas leiteiras, da bezerra até a vaca. Hoje o primeiro episódio. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. O bem-estar animal muitas vezes não é um conceito tão simples de ser compreendido. Ele pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. De modo geral, bem-estar refere-se à qualidade de vida de um animal. Se ele tem boa saúde, se as condições físicas e psicológicas são adequadas e se pode expressar o seu comportamento natural. Segundo o site World Animal Protection, o pesquisador Donald Broom definiu que o bem-estar é uma qualidade inerente aos animais e não algo dado a eles pelo homem. Na prática, isso significa que ninguém é capaz de oferecer bem-estar a um animal, mas sim condições para que ele possa se adaptar da melhor forma possível ao ambiente. Quanto melhor a condição oferecida, mais fácil será a adaptação. Nas fazendas, a ciência do bem-estar animal garante o acesso dos animais à comida e água fresca, manejo adequado, cuidados veterinários, socialização e, mais recentemente, ao enriquecimento ambiental. A Milk Point realizou o evento Milk Point Experts com o tema Bem-estar animal, mais que uma demanda de mercado, um impulso em produtividade. Entre os tópicos levantados estava o da professora Lívia Magalhães, que falou sobre as estratégias para promover o bem-estar em fazendas leiteiras, da bezerra até a vaca. Ela disse que, quando começou a falar e estudar sobre o assunto, ninguém falava sobre o tema no ano 2005. Bom, pessoal, me chamaram aqui para falar de um tema que eu adoro falar, assim como o Marcelo falou, a gente começou a trabalhar esse tema lá em 2005, na época que ninguém falava de bem-estar animal, principalmente para gado leiteiro. Surgia um movimento muito grande para se falar de manejo racional, manejo de bandeirinhas quando a gente falava com gado de corte, principalmente para nicho de exportação. E a gente ainda trabalhava batendo na porta da casa das pessoas, falando, deixa a gente entrar, vamos falar um pouquinho de bem-estar animal do gado leiteiro. E que bom, cada vez que tem um evento dessa magnitude, para falar desse tema de bem-estar animal, realmente é muito satisfatório para nós, tá? Bom, o tema é estratégias para promover o bem-estar animal. Aqui muitas pessoas já estão familiarizadas com esse conceito. Às vezes a gente tem um conceito um pouquinho mais dúbio em relação ao que é o bem-estar animal, sempre associa o bem-estar animal com conforto ou associa o bem-estar animal com saúde. Os dois estão certos, só que tudo engloba a questão do bem-estar animal. E quando eu vejo um evento falar de não somente uma estratégia para mercado, mas um impulso na produtividade, é que já está se começando a entender que se não há bem-estar animal, não tem como uma vaca ou um bezerro ser produtivo, porque isso é inerente deste animal. Se vocês olharem aqui para a gente entender um pouquinho mais, essa foto ilustra muito bem isso do que a gente está falando. Por quê? Porque nós temos aí uma trabalhadora saudável. Então, essa preocupação também é importante dentro da fazenda, principalmente nesse momento agora, mas a gente tem uma bezerra saudável, a gente tem um ambiente saudável. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente está falando de um conceito que vai um pouquinho além do bem-estar animal, que é a sustentabilidade. Para a gente entender melhor isso, coloco aqui no slide para vocês, para que a gente possa entender o que é o bem-estar animal. Na definição exata, pessoal, é o estado do organismo em se adaptar ao ambiente. Mas como ele é um tema, um conceito que fica vago, quando a gente coloca esse cronograma aqui, esse esquema do Mellor-Hyde, a gente consegue ver que o bem-estar animal engloba vários pontos, principalmente naqueles animais que estão na fazenda. Então, quando eu estou falando de nutrição, quando eu estou falando de ambiente, quando eu estou falando de saúde, quando eu estou falando de comportamento, eu estou falando de bem-estar animal. E tudo isso é importante por quê?
porque ele engloba o estado mental do animal. O conceito de bem-estar animal refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve determinados aspectos referentes ao animal, tal como a saúde, felicidade e longevidade. Um dos conceitos mais populares de bem-estar animal foi dado por Barry Hughes, que o define como um estado de completa saúde física e mental em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia. Outra definição foi dada por Bloom, em que o bem-estar animal é definido pela sua capacidade em se adaptar ao meio ambiente. A professora Lívia Magalhães deu um exemplo simples de um problema que não se resolve, que não é resolvido então em tempo hábil. Se neste caso não acontecer, começa a impactar no bem-estar animal. Aqui um exemplo bem rápido para vocês entenderem que, por exemplo, como é que um problema de bem-estar animal pode estar relacionado com nutrição? Pessoal, se falta água no bebedouro, faltou água para o bezerro, ou faltou água para a vaca em algum momento lá na fazenda. Se esse problema é solucionado rapidamente, ele não se torna um problema de bem-estar animal. Mas se eu demoro 1 hora, 2 horas, isso vai se aproximando das horas mais quentes do dia, eu já começo a comprometer esse animal já passa a sentir sede, então eu entro no estado mental dele, que é aqui no domínio 5. Se isso se agrava mais, se esse tempo vai passando, essa falta de água vai passando por um tempo maior, eu entro em outro problema que é no domínio da saúde. Então, eu já começo a ter animais desidratados, já posso ter alguma limitação funcional, porque geralmente quando falta água, se reduz a ingestão de alimento. Quando isso está acontecendo, pessoal, tem relação sim com o ambiente, porque a gente está falando que isso é uma falha de manejo, e quando a gente denota a falha de manejo, a gente está falando disso dentro do ambiente. Tudo isso tem reflexo no comportamento dos animais, porque um animal que passa a ficar desidratado, ele começa a ficar apático, a não ter os comportamentos naturais que ele teria antes, quando estava na sua saúde plena. Então, olha só que bacana. Um exemplo básico de privação de água me leva ao problema de bem-estar animal. Então, eu gosto muito desse conceito de englobar os 5 domínios e deixo um pouco para trás um pensamento filosófico que a gente já comentou muito na academia, que são os princípios das 5 liberdades, que ele é muito importante, porque ele fala que o animal tem que ter direito a virar, não ter medo, ele tem que estar livre de fome, de sede, mas quando a gente trata o bem-estar animal englobando esse conceito dos 5 domínios, quer dizer que é tudo aquilo que relaciona ele dentro da fazenda, fica mais fácil da gente entender esse conceito e fica mais fácil da gente entender a importância desse conceito e perceber que qualquer detalhe dentro da fazenda afeta o estado do animal. E uma vez afetado o estado do animal, a gente vai ter algum problema, algum reflexo disso na produção. É muito comum a gente, com pessoas ainda que não estão familiarizadas com o conceito do bem-estar animal, a gente chegar para elas e começar a conversar e trocar ideia, e a gente sempre cai naquela pergunta assim, tá bom, muito legal, muito bonito, mas quanto que isso vai me trazer de retorno? Quanto que isso vai me trazer de lucratividade? E a pessoa sempre quer assim, se eu escovar uma novilha, isso me traz tanto de retorno financeiro. Essa conta, geralmente, ela não é direta. Mas um pensamento que a gente gosta muito de divulgar é que quando a gente tem essa preocupação com o bem-estar animal, com toda a questão da sustentabilidade, olhando a fazenda como um todo, a nossa redução de perdas é menor. Então, a gente reduz menos, a gente perde menos. Quando eu perco menos, pessoal, automaticamente eu estou ganhando. Às vezes a gente está preocupado assim, eu preciso aumentar a minha produção de leite, eu preciso aumentar o ganho de peso das minhas bezerras, eu preciso aumentar o número de animais de reposição, mas a gente nunca fala assim, eu preciso diminuir os casos de diarreia, eu preciso diminuir os casos de pneumonia, eu preciso diminuir o porquê que as minhas vacas estão com tanto problema de casco. Quando a gente reduz perda, a gente também tem um impulso nessa produtividade. E isso, pessoal, a gente só consegue ter quando a gente começa a ter uma visão holística de tudo que o animal está vivendo dentro da fazenda. Então, esse, para mim, é o conceito mais importante de bem-estar animal que eu queria deixar para vocês.
Nos próximos episódios, a professora Lívia fala um pouco mais sobre esse assunto, portanto, não perca o seu jornal Paracatu Rural. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã